expondo a sã doutrina. O que diz aí, irmãos, em João capítulo 6, versículo 7, vamos ler bem juntos. Vamos lá? Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para cada um receber um pedaço. Para que cada um recebesse um pedaço. Meus irmãos, Filipe, ele compõe a segunda parte da lista dos 12, ok? Nós finalizamos o primeiro grupo dos apóstolos. Nós vimos que dos 12 apóstolos há uma divisão entre três grupos, os que eram dos mais íntimos aos menos destacados no Novo Testamento. Tá? Dos mais íntimos nós temos os que foram chamados, os primeiros que foram chamados, os irmãos, né? Pedro e André, Tiago e João. Nós vimos a biografia de cada um, a história de cada um e como a história de cada um se assemelha à nossa própria vida. Pedro, ele era impulsivo, ele era ousado, ele era para frente, ele falava demais, né? Quando falava, não bebia, tá? André, o seu irmão, já era mais quieto, mais reservado, mas também era um homem ousado. Nós vimos que uma das características de André era que André levava pessoas individualmente a Jesus, ele não aparecia tanto, apesar de que Pedro era alguém que, se Pedro pregou em 3.000 almas, né, se converteram ao Senhor, não pregassem apenas, André, pelo contrário, levava uma pessoa só a Jesus. Isso mostra que uma pessoa só é tão importante quanto 3.000 almas sendo levadas a Jesus. Josué Irion dizia que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma apenas. Nós encontramos, por exemplo, hoje pregadores que só vão pregar se tiverem milhares de pessoas, se forem em conferências. Mas nós entendemos que uma pessoa apenas, uma alma apenas, vale mais que o mundo inteiro. E na biografia de André, a gente percebe como ele fazia isso. Tiago, né, e João eram os irmãos, né, os Boanerges. Quer dizer o quê? Os filhos do trovão, né? Eram aqueles que eram mais ousados, né? E esses caras, é muito interessante observar que quando você analisa a característica individual deles, você percebe que eles eram orgulhosos, eles eram arrogantes, eles tinham muitas coisas que tinham que ser tratadas mesmo, que nós temos também. É curioso que quando eu estou estudando na vida deles, eu penso assim, poxa, é difícil achar algum que eu não me compare com eles. Porque estudando a vida de Filipe agora, eu vi como eu sou muito parecido com ele. E eu vou dizer por quê logo mais. Tá? E eu acredito que não sou eu, tem alguns aqui que se parecem bastante com Filipe. O que nós sabemos sobre Filipe? Mateus, Marcos e Lucas não apresentam muitos detalhes sobre Filipe. Apenas João é aquele que mais se aproxima. E João fala um pouco mais acerca da vida de Filipe. Nós temos poucos relatos da vida de Filipe, mas o pouco que nós temos é que são importantes. Dentro dos relatos que João narra, a história que João narra, Filipe sempre aparece ao lado de Natanael. Por isso que eu digo que eles eram muito amigos, companheiros. Também conhecido como Bartolomeu. Só que Filipe, ele é bem diferente. Quando você junta as peças do quebra-cabeça, para tentar entender quem é Filipe, você começa a encontrar alguns traços da personalidade de Filipe. Quem era Filipe? O caráter de Filipe. O comportamento de Filipe. Filipe, irmãos, ele era acanhado. Ele era um desses caras, e eu acredito que tem alguns aqui, que não tem visão. E nisso aí eu me incluo. Se tem uma coisa que eu tenho orado já faz algum tempo ao Senhor, Deus me dá visão. Tem a oração de Jabes no Antigo Testamento, né? Acho que lá em Crônicas, eu não vou lembrar exatamente o dia, mas lá tem a oração de Jabes, que Jabes diz assim: Senhor, amplia as minhas fronteiras, alarga a minha visão. Né? E muitos de nós não temos visão. A gente é meio acanhado, tímido, né? Meio tacanho, pequeno, não tem ambição, não tem sonho. Tem gente que é pra frente, né? Tem gente que quer avançar. Você percebe, por exemplo, algumas características de gente mais visionária, a igreja, tanto quanto visionária. Helena é uma pessoa visionária, né? Acredito que o irmão Dedé, com seus negócios, é um homem visionário, mas muitos de nós, às vezes, é meio acanhado e não tem visão. Mas Filipe era assim. Ele tinha esse comportamento assim. Tá? Ele era um cara super negativo.
E sabe aquelas pessoas que você quer fazer o trabalho avançar, quer ir para frente, ela diz, calma, não é assim, vamos calcular. E você diz, não, mas vamos avançar, a gente tem que avançar. Então a gente tem que sentar, a gente tem dinheiro para isso, a gente tem que resolver logo essa situação. Filipe, ele era assim, irmãos. E graças a Deus que Deus ele usa a gente assim também. Porque senão muitos de nós estávamos fritos. Né? Então Filipe, com frequência, ele era aquela pessoa que era considerada como estraga prazeres. Você tem aquele grupo que tem visão, né? Vamos avançar, vamos fazer algo avançar e de repente chega um que diz assim, não é por aí, esse lugar não presta, ou então a gente não tem recurso suficiente, a igreja não está com dinheiro suficiente, não é assim, vamos botar os pés no chão, e aí vai amarrando a coisa, né? Filipe, ele era desse jeito. A gente vai ver um pouco mais algumas características desse sentido. Primeiro, irmãos, vamos ver o chamado de Filipe, como ele é chamado. Vá comigo para João capítulo 1, por favor, gente. Para tentar de vocês, vamos para João 1. João 1, 43. Vamos ver juntos, do verso 43 ao verso... Não, a princípio só o verso 43. Não, 43 e 44. Vamos ver juntos? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Irmãos, é curioso que, por exemplo, você pega Pedro e André, aliás, João e André, né? E provavelmente Pedro também, o texto não narra exatamente, mas era provável que Pedro e Tiago também seguissem João Batista, o ministério de João Batista. Tá? Porque João Batista era muito conhecido naquele período, a Bíblia diz que as multidões iam ouvir João Batista, que João Batista pregava, e é curioso que esses primeiros discípulos, eles iam atrás de Jesus, eles foram atrás de Jesus. João Batista apontou isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esses discípulos, João, André e os demais, eles foram até Jesus, né? E André mostrou a Pedro, a Jesus, né? E vice-versa. Só que no caso de Filipe, foi o primeiro caso em que Jesus foi até ele. Entendeu? Isso é muito interessante. Porque existe aqui a responsabilidade do homem de buscar a Jesus. Você vê que os primeiros vão até Jesus e aqui Jesus vai até Filipe. É diferente. Só que quando você analisa a Escritura mais profundamente, você percebe que, a rigor, você só vai a Jesus porque Jesus foi até você primeiro. Mas tem uma frase que eu ouvi que é muito interessante, que diz assim, né? Que um pecador em busca de um Salvador se encontra com um Salvador em busca de um pecador. Eu li essa frase quando eu estava estudando a vida de Zaqueu. Zaqueu correu para se encontrar com Jesus, subiu na árvore, toda aquela coisa, mas Zaqueu nem imaginava que Jesus já estava a caminho de se encontrar com ele, né? Então, você quer saber se Jesus quer se encontrar com você? Vá até ele. Vá até ele, porque um pecador que está buscando um Salvador vai encontrar um Salvador em busca de um pecador. Então, existe a sua responsabilidade. E aqui, Jesus, ele vai até Filipe.